E vamos lá, galera, vamos lá. Estou aqui de volta hoje com 6 questões. São questões do ITA, EFON, Escola Naval, IAFA e mais alguma coisa por aí. Questões que eu preparei para um simulado de um curso onde eu trabalho. Aqui a parte envolve questões de cinemática, mais cinemática, e tem uma questão, se eu não me engano, de dinâmica. Tá legal? Então questões bastante interessantes. AFA, ITA, Escola Naval, EFON, tá? Questões de um nível interessante, tá bom? E sem mais delongas, bora para as questões. Então é isso, é um simulado, galera, um simulado que eu tenho feito aí com o pessoal. Nós vamos fazer a correção agora. Deixa eu pegar aqui um apontador, tá? É uma correção desse simulado. Na verdade é só uma parte dele com 6 questões. O simulado tinha 12 questões. Uma turma que é da SpaceX, que começou em outubro. Aí. Essa é da AFA, das antigas também, não é uma questão muito nova. Essa vai trabalhar a velocidade vetorial. Tá? Quem é aluno do cursinho, que eu apliquei isso aqui, eu tinha feito isso aqui em sala. Não deveria nem ter posto no simulado. Mas enfim, vamos lá. Um carro percorre uma curva circular com velocidade linear constante de 15 metros por segundo. Cuidado, marca aí, ó. Velocidade constante de 15 metros por segundo. Olha a confusão que isso pode dar. Completando-a, né, esse percurso aí, em 5 raízes de 2 segundos, conforme a figura abaixo. Então ele chega aqui com a velocidade, faz a curva mantendo a velocidade linear constante, termina a curva com a mesma velocidade. Tá? É correto afirmar que o módulo da aceleração média experimentada pelo carro nesse trecho em metros por segundo ao quadrado é... O aluno mais desavisado já olhou aqui e falou velocidade constante. Aceleração zero, alternativa A. Errou, errou. Sinto muito, mas errou, né? Professor, mas aceleração, olha lá, aceleração é variação da velocidade. Se a velocidade linear está constante, 15, então ela é 15 o tempo todo, a variação é zero. Está errado, meu querido, está errado. Porque a velocidade é uma grandeza vetorial, você está desprezando o caráter vetorial da velocidade. Essa velocidade, aliás, a AFA errou nisso, ele chamou essa velocidade de V, ele não podia chamar essa de V, porque vetorialmente elas não são iguais. Então não posso chamar as duas pelo mesmo nominho. Ou eu chamo de V1 e V2, ou V inicial e V final, do que eu quiser. Porque esse V tem uma direção, olha lá, direção aqui, e um sentido. E esse V tem outra direção e outro sentido. Não é o mesmo vetor. Esse vetor não é igual a esse. Esse é o vetor V1, vamos chamar assim, esse é o vetor V2. A velocidade mudou, sim senhor. Não mudou em módulo. Não mudou em módulo, a velocidade escalar é constante, mas mudou em direção e sentido. Esta era a direção, este era o sentido. Eu tenho uma nova direção e um novo sentido. Então eu tenho uma variação do meu vetor velocidade. Isso gera minha aceleração vetorial. Então eu tenho que calcular a aceleração começando com a variação de velocidade. Como é que eu calculo ΔV? É V final, V2, menos V inicial, que eu chamei de V1. Tá ok? E como é que faz isso? Usa o vetor. Vamos somar o vetor? V2, somar com menos quer dizer o oposto de V1. Pegar V2, somar com o oposto de V1. Olha lá, vou pegar o V2, vou chamar esse de V2, esse cara é o V2, é o V final. Chamei ele de V2 e vou somar vetor ligar um no outro, né? Um na bundinha do outro. Vou somar na extremidade do V2, não o vetor V1 que aponta para a nossa direita, o vetor menos V1. O menos V1 tem que apontar para a nossa esquerda. Esse é o vetor menos V1. E V2 ligado em menos V1 é a soma de V2 com menos V1, ou V2 menos V1. Quem é a soma? É o vetor que fecha a figura, saindo do primeiro, chegando na extremidade do último. Esta soma é o nosso ΔV. Veja, galera, só a título de curiosidade, que este cara, se eu encaixar esse desenho aqui, este cara vai estar apontando mais ou menos nessa direção. Ou seja, a variação de velocidade aponta para o centro da curva. Se você já estudou isso, legal. Se não estudou, a gente vai estudar uma tal de aceleração centrípeta e força centrípeta que apontam para o centro da minha curva, do meu movimento circular.
Tá ok? Bom, gente, quanto vale o V1? 15. Quanto vale o V2? 15. Então esse cara é a minha hipotenusa, é a diagonal de um quadrado, né? Ó, lado 15, lado 15, isso aqui é a diagonal de um quadrado, a gente consegue fechar um quadrado. E a diagonal de um quadrado é lado vezes raiz de 2. Então isso aqui é 15, aqui é 15, este cara é 15 raiz de 2 metros por segundo. Eu não pus o metro por segundo aqui, falha minha, tá? 15 raiz de 2 metros por segundo, né? Não colocar unidade no número, tô pior que os meus alunos. Bom, mas o que o cara quer é aceleração. Então o que eu vou fazer? Gente, quem não... eu não lembro, não sei, não entendi, professor, porque aqui é 15 raiz de 2. Aplica um Pitágoras, né, meu querido? Cateto, cateto, hipotenusa. A soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Se a gente não consegue fazer Pitágoras, a gente não consegue resolver ITA, não consegue resolver AFA, não consegue resolver EFON, Escola Naval, não dá nem para pensar, né, galera? É só aplicar um Pitágoras. Se não sabe, faz até acertar. E a minha aceleração vai ser o quê? A variação de velocidade no tempo. Veja que raiz de 2 corta com raiz de 2, 15 dividido por 5 é 3, então a minha aceleração, o módulo dela é 3 metros por segundo ao quadrado. Se eu precisasse da direção e sentido, a direção e o sentido da aceleração é o mesmo da variação de velocidade. É ela que está fazendo a velocidade variar nesta direção e sentido. Ela estaria aqui apontando para o centro. Aqui é a aceleração média, tá? Mas vá lá. Tranquilo? É isso então. Isso está na alternativa D, né? 3 metros por segundo ao quadrado. Temos mais duas questões. Esta é uma delas. Um trem e um automóvel caminham paralelamente e no mesmo sentido, num trecho retilíneo. Os seus movimentos são uniformes e a velocidade do automóvel é o dobro da velocidade do trem. Supondo o desprezível comprimento do automóvel, então o automóvel é um ponto, não tem comprimento. E sabendo que o comprimento do trem é 100 metros, qual é a distância percorrida pelo automóvel desde o instante em que ele alcança o trem até o término da ultrapassagem? Então o carro está ultrapassando o trem. Quanto que ele se desloca após ter ultrapassado o trem, se ele tem uma velocidade que é o dobro da velocidade do trem? Então eu vou fazer esse exercício de dois modos, usando a minha função horária e também usando velocidade relativa, que é mais fácil. Vamos para o método mais difícil primeiro. Aqui está o trem, aqui está o carro. Aqui é o início da ultrapassagem. Carro é um ponto, desprezei o tamanho dele, e o trem está aqui, a traseira do trem, estão alinhados. Esse carro vai ultrapassar o trem, aqui está o carro na frente do trem. Então eu tenho o carro na traseira do trem, o carro na frente do trem. Terminou a ultrapassagem. Vou colocar aqui a velocidade. Velocidade do trem, V, e do carro é o dobro, 2V. Fechou? Adotei aqui o meu referencial e vou colocar números e estudar o encontro. Esse exercício termina, né? A ultrapassagem termina quando o carro encontra a frente do trem, sendo que ele estava na traseira do trem, tá? Adotei um referencial positivo para a direita, coloquei a traseira do trem e a frente do carro no zero, tá? E coloquei a frente do trem no 100, porque o trem tem 100 metros de comprimento, e o término da ultrapassagem, tá? É aqui, onde a posição é S. Esse S me dá exatamente o deslocamento do carro. Ele saiu do zero, chegou no S. É esse S que eu quero. Ele vale quanto? 50, 100, 150, 200, 250. Beleza? Vamos lá? Escreve a função para o carro, escreve a função para o trem. S é igual a S0 mais VT. Eu estou estudando o encontro do carro com a frente do trem. Então eu vou escrever a equação para o carro e para a frente do trem e ver o encontro. Para o carro, olha lá, como é que fica a equação? Esse C é para lembrar que é o carro. S0 do carro, ó, o carro começa no zero, então o S0 aqui desapareceu. Velocidade do carro, 2V, e o tempo é T. Então, ó, velocidade do carro, 2V,
o tempo é t. Está escrito a minha função para o carro. S é igual a S0 mais VT. Para o carro, S é igual a 2V vezes T. Para o trem, para o vídeo, já para o vídeo, tenta escrever a equação para o trem. Tenta aprender, vai parando o vídeo, tentando fazer na frente. Legal? E aproveita e se inscreva no canal, me dá uma ajudinha, tá? Curte aí, compartilha, engaja. Quer fazer pergunta? Faça aí através do YouTube, beleza? Então você deve ter escrito a equação do trem assim, tá? Posição inicial 100, a frente do trem, né? Porque eu quero o encontro da frente do trem com o carro. Frente do trem tá no 100 no começo, olha lá, S0 é 100. Velocidade do trem é V e o tempo é T. Está escrita a equação. O que eu quero é o encontro da equação que me descreve o movimento do carro com a equação que me descreve o movimento da frente do trem. Se eu igualar as equações, 2VT igual à equação do trem, que é 100 mais VT, certo? Joga VT para o outro lado, fica aqui VT igual a 100. T, neste cálculo aqui, vai ser exatamente 100 sobre V. Esse é o tempo que demora para que o carro consiga ultrapassar completamente o trem. É 100 dividido por V, tá? Mas quanto que o carro se deslocou? O carro se deslocou, vamos pegar a equação, o carro chega aqui, ó. A posição que o carro chega é 2VT, sendo T 100 sobre V, corta o V, 2 vezes 100, 200, Inês é morta. O carro anda 200 metros, galera, isso está na alternativa D. Tem outro jeito de pensar esse exercício, tá? Tem outro jeito. Eu posso pensar em velocidade relativa. Velocidade relativa, deslocamento relativo, dividido pelo tempo. O que eu vou fazer? Eu vou considerar o trem parado e considerar que a velocidade relativa do carro, que é o dobro da do trem, se eu subtrair eu tenho a velocidade relativa. 2V menos V é V. Então a velocidade relativa do carro em relação ao trem é V. Como se o trem tivesse parado e só ele se movendo com velocidade V. E ele vai se deslocar em relação ao trem 100 metros com velocidade V. Então a brincadeira fica assim, velocidade relativa, 2V menos V, a velocidade relativa é V. Deslocamento relativo ao trem, é só 100 metros, 100 no tempo. Já achei o tempo, 100 sobre V. Essa equação é da velocidade relativa. Agora eu vou pensar na velocidade do carro e não relativa ao trem, relativa à terra. Então a velocidade do carro é o deslocamento do carro no tempo. Veja que eu não estou falando de relativo. A velocidade do carro é V. O deslocamento eu quero saber. E o tempo é 100 sobre V. O deslocamento do carro eu quero saber. Então o deslocamento do carro vai ser a velocidade do carro vezes o tempo. Tá? Sendo a velocidade do carro 2V. Professor, mas não era V? Ele era V em relação ao trem. Na verdade, a velocidade do carro em relação à terra, um referencial fixo na terra é 2V. Tempo, 100 sobre V. Corta o V, 2 vezes 100, 200. Você tem de novo os 200 metros, lógico, alternativa D. Outro modo de fazer o mesmo exercício, tá? E, por último, ufa, cansativo. Por último, a questão 6. Tá aqui. Opa, já fui fazendo, deixa aqui, tira. Vamos pensar aqui primeiro, ó, ler, né? Um pedaço de concreto de uma estrutura danificada se desprende de uma ponte, caindo 125 metros livremente e verticalmente até chegar ao solo. Assim, determine o tempo em segundos que o pedaço de concreto percorre os últimos 84% da altura de queda, desprezando a resistência do ar, e assinale a opção correta. Aí tem as opções corretas, 5, raiz de 21, 3 raiz de 2, 2, tudo em segundos. Tá? Então eu sempre começo, adoto o referencial, certo? Coloquei o meu zero no chão, tá? Coloquei meu zero no chão. Aqui está o pedaço do concreto na altura que ele se desprendeu, 125 metros. E ele vai cair, né? Ele vai cair 16% dessa altura, sobrando 84%.
Se você fizer essa conta, eu não vou fazer essa conta aqui para vocês, né? Você vai ver que ele caiu somente 20 metros, sobrando 105, tá? Que são os 84%. Então sobra 84% de 125 é 105, tá? Ele caiu somente 16% do total aí. O que que o cara quer saber? O tempo, galera, o tempo para cair o restante aqui, ó. Os 105 metros, tá? Tá indo? Então, para cair esses 105 metros, bora para a solução. Então, vou começar a solução aqui, ó. Tá? Vamos lá? Eu vou, primeiramente, usar a Torricelli e calcular a velocidade que esse pedaço de concreto tem quando chega aqui. E depois eu vou estudar daqui para baixo. Então, eu vou dividir o exercício em duas partes. Primeiro eu calculo que velocidade ele tem a chegar aqui. Estou estudando a queda dele só de 125 para 105. Vamos lá? E aí eu quero saber a velocidade final desse percurso de 125 para 105. De 125 para 105, qual é a velocidade final? Não sei. A inicial é zero, porque o pedaço de concreto se desprendeu. Ele não foi lançado. Esse cara é zero. Aqui eu tenho o número 2. A gravidade aponta para baixo. Eu esqueci de marcar aqui. Não temos gravidade para cima, né? E se ela está para baixo, ela está contrária ao meu referencial. Vou adotar ela negativa. Professor, mas o corpo está caindo, G é negativo? Eu adoto o sinal do G pelo meu referencial. Tá ok? Se você quiser inverter esse referencial, inverta e faça a conta, vê como é que fica. Tá? Então, meu G é negativo. Só que o deslocamento também é negativo, né? Porque de 125 para 105, eu me desloquei menos 20 metros, né? Diferentemente, se eu fosse de 105 para 125, aí seria mais 20. Então, tá aqui. A velocidade final, que é exatamente onde eu estou passando aqui o apontador, eu quero saber. A velocidade inicial se desprendeu, é zero. Aqui é o 2 da equação de Torricelli, o G é menos 10 e o deslocamento é menos 20. Essa conta aqui, galera, está dando 400. Se V quadrado é 400, tira a raiz quadrada e a sua velocidade vai dar 20 metros por segundo. Segunda parte do exercício. Se a velocidade aqui é 20 metros por segundo, vamos estudar daqui para baixo e ver o que acontece, quanto tempo demora para chegar aqui embaixo. Essa velocidade de 20 metros por segundo, que é velocidade final, no primeiro trecho que eu estudei, ela é velocidade final. Mas no segundo trecho, daqui em diante, ela é a velocidade inicial. E eu vou lá, escrevo a minha equação. O meu deslocamento é dado por velocidade inicial vezes o tempo, metade da aceleração t quadrado. Não esquece que o g vai negativo. Então vamos lá. Do 105 para chegar no chão, que é zero, eu vou cair 105 metros. Um deslocamento de menos 105, galera. Eu não estou indo de 0 para 105, 105 para 0. A velocidade inicial é 20. Só que esse 20 aponta para baixo. Eu devia ter marcado aqui também, esqueci. Né? Esse 20 aponta para baixo. E o referencial aponta para cima. Então a velocidade aqui é negativa. Professor, mas aqui não apareceu negativo. A raiz quadrada de 400 é mais ou menos 20 aqui. Eu vou usar o menos 20 porque aponta para baixo. Tá? Menos 20 vezes t. A gravidade eu estou usando 10 negativo porque aponta para baixo. Olha lá, referencial para cima, gravidade para baixo. Estou usando 10 negativo, divide por 2. Tá legal? Então você cai nessa equação. Se você der uma arrumada nela, ela fica com essa cara. Tá? 5t ao quadrado mais 20t menos 105 igual a zero. Joguei esses caras para o outro lado. Se eu dividir tudo por 5, a equação fica mais fácil de resolver. Né? Divide aqui por 5, por 5 e por 5, vai dar t quadrado mais 4t menos 21. Jogou lá no Bhaskara, tá? Jogou no Bhaskara e fez a conta. 3 segundos, tá? Não vou resolver Bhaskara aí para vocês, já fiz muito de colocar aí. Mas vocês fazem aí depois para vocês, tá legal? Isso está na alternativa C, 3 segundos que ele leva para cair os últimos 84%. E você me segue aí nas redes sociais, tá? Me dá uma força, compartilha o vídeo com quem está precisando, tá legal? Se inscreve no canal e dá um like aí, tá? Engaja aí, faz algum comentário. Se tiver pergunta, sugestão de exercício, vai aí, faz aí para nós a pergunta, tá bom?
Eu agradeço aí vocês e estaremos em breve com mais exercício de física. Eu estou tentando montar um curso de física e deixar aí. É que o tempo não ajuda. Legal? Abraço, galera. Até mais ver.